Boa noite. Voltamos ao VIP Finanças. Estávamos um tempo em silêncio, mas voltamos com um propósito, um podcast que fala de dinheiro de forma simples e prática. Eu vou oferecer o meu nome. Hoje teremos o Dr. Mário Bragança, ele que é economista e mentor financeiro. Nosso tema de hoje é: começou o ano endividado. Aqui está o plano de 30 dias para recuperar antes do carnaval. E por fim teremos a nossa sessão Contígio da Quichiquila. Já temos o Dr. Mário Bragança. Boa noite, doutor. Boa noite, Silvia. Como está, doutor? Nós estamos bem. Eu estou bem, doutor, graças a Deus. A primeira pergunta é, doutor, em que momento o endividamento deixou de ser pontual, passou a ser um padrão de vida? Bom, realmente durante muito tempo, para a maior parte das pessoas, o endividamento era algo muito seletivo. A maior parte das pessoas diziam, bom, eu só vou me endividar em casos extremos. Havia pessoas, a tendência era de afastar-se o máximo possível. Mas nos últimos anos desenvolveu-se a cultura de que praticamente o crescimento tem que estar sempre aliado ao endividamento. Ou seja, o endividamento realmente é uma ferramenta de crescimento, mas ela não é a única e não pode ser vista como a essencial nesse processo financeiro ou econômico. E também em função da forte pressão social e do ritmo de consumismo que há atualmente, e também as ferramentas financeiras. Hoje há uma possibilidade, o acesso ao crédito é muito mais fácil. Então, a combinação de todos esses fatores faz com que, para muitos, quer dizer, o endividamento faz parte do seu padrão de vida, ou seja, não conseguem viver sem se endividar. Porque tem o ritmo também de acompanhar a aquisição de bens e serviços. Uma pessoa amiga conseguiu, eu também vou conseguir. Um familiar conseguiu, eu também vou conseguir. Há uma corrida na ótica até de muitas pessoas de uma forma quase desenfreada. Então, por essa razão é que, de uma forma geral, é quase um padrão a questão do endividamento. Né? Então, surgiu em função desses grandes critérios, a taxa elevada de consumismo e também da facilidade do acesso ao crédito. Hoje, há muitos mecanismos para nós termos acesso ao crédito e também a perspectiva de alguma competição por parte de algumas pessoas, ou seja, entram no ramo da ostentação, querem aparentar, ou seja, a vertente do ser, a vertente do ser acabou por ser substituída, na ótica de muitas pessoas, pelo ter, ou ainda o parecer, né? A ostentação, o parecer, dar nas vistas. Então, esse conjunto de itens fez com que realmente a taxa de endividamento fosse muito mais alta. Doutor, quando o endividamento vem de necessidades reais ou vem de pressão social? Bom, o endividamento vem das duas áreas, né? Para muitos é mesmo uma questão de premência mesmo, é algo necessidade, mas para muitos, para outras pessoas, para outro grupo de pessoas, tem a ver com a pressão social, é verdade. E arrisco mesmo a dizer que na maior parte dos casos é por pressão social. Por quê? Em primeiro lugar, porque algumas pessoas não têm a devida orientação financeira. O mais engraçado é que há pessoas que acham que já dominam bem essa área das finanças, mas precisam melhorar muito ainda. E também é porque algumas pessoas confundem o volume, a quantia que eles ganham com a organização, a gestão financeira. Acham, pelo menos o facto de estar a ganhar mais ou menos bem, então já está bem encaminhado no campo financeiro, mas na prática não é bem assim. Muitas vezes até o inverso. Ou seja, há pessoas que até ganham menos, mas que têm uma melhor orientação. Então, quando a pessoa tem uma melhor orientação, tende a contrair dívidas, né? Ou seja, solicita crédito para questões mesmo mais pontuais, mais reais. E quando a pessoa não tem orientação, a tendência é de solicitar créditos em função da pressão social. Ou seja, eu tenho que manter o status. Se as outras pessoas fizerem aquilo, eu também tenho que fazer. Se a maior parte das pessoas faz assim, eu também tenho que fazer. E acaba por comprometer a sua trajetória financeira. Porque o crédito geralmente é acompanhado de juros e outras despesas financeiras, é acompanhada de desgaste
muito stress e, quando não bem canalizado, o crédito tem uma perspectiva multiplicativa. Existem pessoas que têm um volume de crédito que supera de longe o seu salário. O crédito que ele tem equivale a 3, às vezes até 5 vezes o seu salário. E, então são situações comprometedoras. Ou seja, isso não começa num único mês, é o somatório, é o acumular de vários meses, depois de 2, 3 anos, há pessoas que entram nesse nível de endividamento. E realmente aqui é muito importante terem atenção para solicitar bons créditos, ou seja, em função das necessidades reais e necessidade de ter créditos para investimentos ou para uma perspectiva multiplicativa. É aqui onde se recomenda realmente que se contraia crédito, né? Doutor, e como melhorar a pressão social? Boa questão. Em primeiro lugar, temos que desenvolver a autoestima. Nós vimos que geralmente as pessoas com uma autoestima mais elevada resistem de forma muito natural à pressão social. Se quase todo mundo faz dessa maneira, as pessoas com autoestima podem dizer: não, eu vou fazer de acordo com o meu padrão, de acordo com a minha educação, de acordo com os meus interesses, os meus gostos, e não tanto porque os outros estão a fazer. Quando a pessoa tem baixa autoestima, fica muito vulnerável. Se alguém diz ai, também tem tendência a seguir aquele ritmo, né? Então, o primeiro detalhe é a autoestima. Segundo, educação financeira. Recomenda-se a pessoa ter bases. Acompanhar conteúdos como esse, VIP Podcast, é muito importante. É um atrativo, é muito bom. A pessoa de tanto acompanhar esses conteúdos acaba por desenvolver competências, né, ligadas à questão financeira. Doutor, é possível mudar hábitos financeiros apenas em 30 dias ou isso é marketing? Bom, é possível. Aliás, em menos tempo é possível. Mas, acima de tudo, é necessário que haja, em primeiro lugar, boa vontade da própria pessoa. Porque quando a pessoa tem vontade, há mudanças significativas. Mas a experiência diz que das coisas mais difíceis de se mudar na vida são os hábitos. Quando a pessoa não tem a devida motivação, claro. Então é aqui onde se sugere boas metodologias. Com boas metodologias, sim, é possível em 30 dias haver uma mudança. Aliás, um terceiro critério aqui que ajuda a mudar é quando as pessoas estão em aflição. Uma situação de emergência, as pessoas mudam radicalmente. Então quer dizer que é possível. Há pessoas que no mesmo dia mudam, dizem: não, por estar nessa situação eu tenho que fazer alguma coisa, e mudam. Então é possível. Na maior parte dos casos, as pessoas tendem a levar mais tempo por falta de orientação ou de uma boa metodologia. É o que nós sentimos. Porque a maior parte das pessoas tem vontade de melhorar, mas nem sempre tem as ferramentas certas. Então isso dificulta, né? Um terceiro detalhe é também, quarto, nesse caso, é as pessoas estarem cercadas de pessoas que têm os mesmos objetivos ou querem crescer. Quando nós estamos ao lado de pessoas que querem crescer, também o nosso desenvolvimento é mais rápido. O inverso é verdadeiro. Se estivermos rodeados de pessoas com um nível, digamos, não muito bom do ponto de vista financeiro, a tendência de nós também termos déficits do ponto de vista financeiro. Então, a sinergia também é outro fator importante aqui. Então, na verdade, quando bem aplicado, é possível, sim. Em 30 dias mudarmos muitos dos nossos hábitos. Lembrando que também algumas pessoas não valorizam muito esse crescimento, porque existem, de quando em vez, também algumas recaídas. Todo o processo de superação, por vezes há recaídas. A pessoa já está no nível, mas depois de alguns dias parece que regrediu. E é aqui onde muitos se desmotivam, até algumas pessoas ao redor dizem: já estavas aí bem, mas voltaste a quebrar, então você não está ainda totalmente curado. Não é bem assim. Todo o processo de crescimento é natural que haja algumas quebras. Isso é uma lei natural, né? Isso, podemos fazer essa analogia com as economias. Mesmo as economias mais poderosas, em fase de ascensão, vai ter 1 mês ou 2 meses que pode ter um déficit, uma quebra, mas depois vai continuar a subir. Ou seja, não é o mero facto de ter uma pequena recaída que significa que a pessoa não avançou. Pelo contrário, é um sinal de que está em progressão. Doutor, voltamos com a nossa conversa daqui a pouco. Agora é o momento da dica do dia.
falta de educação financeira na infância impacta no adulto. É verdade. Recomenda-se que a educação financeira comece mesmo na infância, logo no início mesmo. Enquanto é bebê, tem que começar já mesmo a educação. Sim, porque os bebês recebem a partir dos pais, né? Então, o ideal é que quanto mais cedo, melhor. Mas a maior parte das pessoas adultas que eu conheço não tiveram essas referências. E então isso tem um grande impacto nas suas vidas na fase adulta. Muitos erros são cometidos quando não há educação financeira na infância. Muitas pessoas só aprendem fazendo, já depois dos 30 anos, já vimos casos só depois dos 40 anos é que começam realmente a aprender. E não se recomenda isso. Quanto mais cedo, melhor. Os papás que estão nos acompanhar, os encarregados de educação, façam o esforço de educar os seus filhos o quanto antes. É claro que alguns podem dizer, não, mas o meu filho tem ainda 10 anos, eu vejo que ele ainda não tem grande idade. Há sempre alguma dica para transmitir às crianças, elas sempre acabam por captar. E depois fazer outros exercícios um pouquinho mais avançados, o caso da mesada, que é um exercício muito simples, não precisa de uma quantia muito alta. Eu recomendo que depois dos 12 anos, todas as crianças têm que ter já esse exercício, 12, 13 anos. Algumas antes já estão preparadas, já observamos casos de crianças com 7 anos já estão preparadas para receber mesada. Outros nem tanto, mas em média, depois dos 12, 13 anos, tem que ter já esse exercício. É muito importante. E, é claro, também, sempre que possível, há algumas instituições que criam dinâmicas para crianças. Eu me recordo que há uma instituição que cria a Semana de Educação Financeira. A nível da internet também existem algumas dinâmicas, alguns fóruns para crianças ou adolescentes. Então, sempre que houver essa oportunidade e os pais podem fazer inscrição ou colocar lá os filhos, é bem-vindo. Porque realmente a ausência de educação financeira na infância acarreta muitos gastos na fase adulta. Doutor, e no caso dos pais que também não têm educação financeira, como é que podem ajudar as crianças? Boa pergunta. Uma delas é, por exemplo, dar mesada. Um valor, não precisa ser um valor muito grande. O mero facto de dar mesada já começou a treinar o seu filho. Sim, e estou a dizer mesmo com um valor simbólico, porque aquilo é um treino. O inverso da mesada, da mesada, ok, alguém que não recebe mesada, é alguém que não está treinado. Há pessoas que só depois de atingir a fase adulta, depois dos 25, até depois dos 30 anos, já começa a manejar o dinheiro. E começa a errar muito tarde. Então, é melhor começar já mais cedo, com 12, 14, 15 anos, já começa a treinar. Mas quando chega à fase adulta, ele pelo menos já tem andamento, já errou em proporções mais pequenas, os danos são menores. Agora, alguém que já está a trabalhar e tem um salário relativamente alto, começa a errar, ele começa a perder mesmo milhares de kwanzas ou milhares de reais, enfim, ou meticais. Quanto mais cedo, melhor. Então, os pais que não tiveram essa educação, que têm essa abordagem, podem dar o treinamento da mesada. Não custa muito. Outra metodologia é encaminhar os filhos para treinamentos. Hoje já existem treinamentos também para crianças sobre educação financeira. E essa ferramenta também é muito valiosa. A terceira via, por meio de jogos. Hoje já existem jogos que ajudam as crianças a terem uma melhor orientação financeira. Um deles mais famosos é Monopolis. É um jogo que é geralmente com dados, onde você vai jogando, calha numa casa e aí tem uma consequência. E a criança vai aprender quando é que deve poupar, quando é que deve investir. Enfim, são jogos muito interessantes. E até mesmo a nível da internet também há jogos nesse sentido, bons jogos. Eu recomendo bons jogos, né? Não estou agora aqui a dizer que todo jogo que está disponível nas plataformas é bom, nem todos. Mas esses de educação financeira, por norma, são muito educativos. Doutor, o endividamento pode ser uma forma inconsciente de autopunição? Sim, Será? em alguns casos sim.
Em alguns casos, sim. E podemos falar isso com muita tranquilidade, porque há pessoas que não se comunicam bem com o dinheiro. Então ele acaba por tomar decisões contrárias mesmo, que contrárias à manutenção ou crescimento do dinheiro ou à abundância em sua vida. Isso existe. E entre as mais formas que as pessoas vêm para autopenalizar-se, né? Sim, porque não deixa de ser autopenalização, porque o dinheiro é uma manifestação de energia e se afastar dele, é claro, está a se penalizar, se afastar de forma desnecessária. Então, para muitas pessoas, quais são esses principais critérios? Um deles é o endividamento. Endivida-se para também problemas financeiros, para ter restrição. Um outro é gastar de forma desregrada. Também é uma forma que nós já vimos. Há pessoas que não gastam bem o dinheiro, eles abusam mesmo do gasto. Ou seja, facilmente se soltam, se libertam do dinheiro, porque não se comunicam bem com o dinheiro. Essas são as duas grandes formas, né, que as pessoas encontram para se libertarem do dinheiro. E essa temática é muito importante, ou seja, as pessoas têm que ter consciência de que o dinheiro é para ser bem gerido, ser bem aplicado. E o dinheiro é uma manifestação de energia, é um dos pilares que contribui para a realização pessoal, contribui para a felicidade das pessoas, ao contrário de uma tese que diz que o dinheiro não traz felicidade. Sim, até um certo limite, mas pelo menos aí 30% a 40% da nossa vida ela é importante, sim, vai contribuir decisivamente para a felicidade das pessoas. Ou seja, ele não é o único fator, não é exclusivo, porque há outras nuances também importantes da vida, mas ele realmente também ocupa um espaço que merece a nossa atenção. Então, o dinheiro deve ser bem aproveitado e estar na sintonia do crescimento pessoal, estar em sintonia para agregar mais valor, criar-se novos projetos, negócios, gerar empregos, dar emprego e naturalmente ter aquele efeito multiplicativo na sociedade, né? Doutor, será que algumas pessoas têm medo de ficar financeiramente estáveis porque isso exige responsabilidade? Sim, tem muitas pessoas que têm medo dessa estabilidade. Muitas pessoas têm medo da abundância. E aqui são vários fatores. Um dos principais fatores é o medo do sucesso. Nós acompanhamos que na sociedade há muitas pessoas que têm medo do sucesso, de serem bem-sucedidas. Porque realmente ser bem-sucedido é acompanhado também de mais responsabilidade. E algumas pessoas também de cobrança, por vezes autocobrança. A própria pessoa começa a se cobrar mais em função do êxito, do sucesso, né? Então muitas pessoas acabam por se limitar, porque têm medo, vão ter mais responsabilidades, mais pressão, e aí de forma multiplicativa começa a haver sentimentos, pensamentos negativos. E se isso me acontecer, e se depois aquilo, enfim. E acaba por atrapalhar a própria trajetória da pessoa. E o mais interessante nisso, Silvia, é que algumas pessoas, essa autolimitação não é só para ele mesmo. Acaba por pensar também nos outros, ou seja, olha, é melhor você não prosperar para você também não ter muitos problemas. Ou seja, algumas pessoas acabam por atrapalhar o crescimento das outras pessoas porque têm medo que as outras pessoas também cresçam e tenham mais responsabilidade. Isso é um fenômeno que requer a devida atenção. Por isso é que muitas pessoas dizem, mas como é que essa pessoa está ali, tem a oportunidade de ajudar os outros e não está a fazer, enfim, porque muitas das vezes tem a ver com isso que acabamos de falar, ou seja, ele tem a possibilidade até de ajudar os outros, mas inconscientemente ou conscientemente ele acha, não, é melhor que as outras pessoas não avancem em função dessa pressão. É claro que algumas pessoas aqui, quando chegamos nesse nível, começam a criar algumas interrogações, algumas teses, mas a verdade é essa, ou seja, muitas pessoas não se sentem muito bem com o sucesso pessoal e também com o sucesso alheio, porque uma coisa tem a ver com a outra. Quando você se sente bem com o seu sucesso, facilmente também aceita o sucesso dos outros, né? Então acaba por se tornar uma pessoa que tem um efeito multiplicativo na vida das outras pessoas. Ele por si só já é luz, mas também ajuda a iluminar as outras pessoas. Doutor, e aquelas pessoas que têm medo de ter
falta? Como é que eles podem superar esse medo? Para superar o medo, um dos requisitos é aceitar que tem medo. Porque muitas pessoas não aceitam que têm medo. Não, eu sou corajoso, eu aguento. Ok, então vai continuar na mesma posição. Porque um dos grandes requisitos para haver melhoria é a pessoa aceitar a sua realidade e dizer, não, eu realmente estou com medo. Sim, só o mero facto de assumir isso já é 30% a 40% do problema resolvido. Ainda não resolveu tudo, mas já deu um grande passo. Então tem que assumir, tem que reconhecer que tem medo. Tá, quando a pessoa reconhece que tem medo, então mais facilmente vai à busca da superação. Tá bem, eu tenho medo, e agora? O que eu tenho que fazer? É que vem o outro lado da moeda, né? Vai ao encontro de um especialista. Peça aconselhamento. Existem pessoas que eventualmente também já passaram por aquela situação. Podem não ser especialistas, mas já passaram. Então sabem o trilho, o caminho certo para se superar. Uma outra ferramenta é de treinamentos, mentoria, enfim. Esse é um caminho muito interessante para a pessoa se superar e enfrentar os seus medos. Porque na prática tudo tem solução. Tudo tem solução. Até os nossos próprios medos há solução. Outras pessoas também já passaram por situações parecidas ou até mais graves e se superaram. Então, se eles conseguiram superar, então é porque é possível. O grande desafio aqui qual é? É saber o verdadeiro caminho. Qual é o caminho para me superar, para eliminar esses medos? Então é só seguir. Doutor, por que o evento como o carnaval nos fazem esquecer plenamente os nossos objetivos? Muito bom. Bom, porque o carnaval, acima de tudo, é um momento, é uma fase, é um estágio de muitas emoções, ou seja, emoção num nível muito elevado. E quando há essa perspectiva de emoções, há até pessoas que entram em euforia, facilmente cometem erros. Erros em quase todas as áreas, mas principalmente do ponto de vista financeiro. Há alguma distração e também há aquela perspectiva de viver intensamente aquele momento. Isso é interessante. Ou seja, as pessoas até não estão distraídas, mas estão no calor da emoção, estão no fluxo, então facilmente gastam. E é claro, o arrependimento só vem mais tarde, né? Quando há aquele relaxamento, aí é que as pessoas começam a refletir com maior precisão e reconhecem que cometeram erros, mas o leite já está derramado, né? Então já está no chão, não há muita coisa a fazer. Então, o mais importante é a pessoa saber que quando está nessas fases de euforia, carnaval, mesmo até fim de ano, fase de euforia, emoções ao rubro, é preciso pôr os pés no chão, fazer programação e fazer também provisão. A provisão é um remédio para a pessoa não gastar de forma aleatória, ou seja, separa o dinheiro. As pessoas em pleno carnaval querem andar com o cartão de crédito até o multicaixa. É claro, você vai estourar aquilo, então é importante criar provisão. Separa. Se você criar provisão, então mais facilmente, para aquelas pessoas que realmente criam provisão, mais facilmente acabam por canalizar de forma positiva os seus recursos. Ou seja, a pessoa acaba por concretizar os seus objetivos com mais eficácia. Quando não há provisão, então nós ficamos também muito mais sensíveis, vulneráveis mesmo, em alguns casos a palavra certa é essa, em função das pressões e dos fluxos, né, que tendem a fazer aumentar os custos ou as despesas das pessoas. Doutor, quais são os planos de 30 dias para recuperar antes do carnaval? Ok. Bom, essa é uma das questões chaves, né? Aliás, o tema de hoje, esse plano, porque o carnaval está a vir aí, então as pessoas precisam se organizar. É uma meta, né? Nesse caso, cerca de 30 dias. Bom, aqui o detalhe é o seguinte: em primeiro lugar, as pessoas têm que aceitar a sua realidade. Esse é o primeiro requisito do plano, ou seja, antes de começar a traçar, é reconhecer, é um ponto prévio.
tem que assumir a sua realidade, dizer, não, realmente eu estou nessa situação, tem que reconhecer. Então, logo a seguir vem um pormenor importante, qual é esse pormenor? É importante que a pessoa liste quais são os seus créditos. O volume tem que listar mesmo no detalhe os quilates. Esse é o primeiro grande detalhe. É claro que aqui de uma forma pedagógica vamos supor que essa pessoa identificou cinco créditos. Eventualmente com uma instituição bancária, depois tem outro crédito, adquiriu uma viatura numa concessionária, tem também um crédito numa Madu, tem também um crédito em alguém que fornece a roupa, enfim. E a pessoa vê que são 5 items e tem uma quantia, tem que fazer o somatório. Esse é o primeiro passo. Depois, e surge uma segunda etapa, não é? E essa segunda etapa qual é? A definição das estratégias de negociação. Sim, é aqui onde as pessoas têm que negociar o prazo de pagamento das dívidas. Em alguns casos, mesmo até taxas de juros pode ser negociado. Uma outra coisa que pode se negociar é a forma de se pagar as dívidas, porque algumas pessoas acreditam que a única forma de se pagar é de forma financeira, de forma monetária, mas há casos em que pode-se amortizar, estou a dizer há casos, pode-se amortizar com um outro bem ou com outros ativos. Pode haver aqui um sistema de compensação. Então é importante definir essa estratégia da negociação, porque é aqui onde para muitos surge a grande solução. O mero facto de identificar novas formas para amortizar a dívida, então abre aqui uma linha para mais facilmente a pessoa sair dos créditos. É muito interessante isso. Muitas pessoas ficam atoladas nas dívidas porque acham que já não tem solução. E há dívidas, tal como nós já falamos, há pessoas que entram num volume de endividamento que a dívida é superior a 5, por vezes até 10 vezes mais o seu salário. Então a pessoa sente que não tem como sair do buraco, não é? E longe de procurar sair do buraco, aqui ainda continua a cavar mais ainda. Mais crédito, mais endividamento, enfim. Mas aqui, nós estamos aqui a falar com esse plano, a pessoa começa a entrar num ritmo, num fluxo, num flow de solução. Então, uma das questões aqui chave da segunda etapa é ver as metodologias de renegociação, reajuste da forma de amortizar a dívida. E aqui algumas pessoas podem dizer, não, olha, em vez de eu afinal tenho um terreno, posso tentar negociar com um dos credores, eu tenho até alguns ativos, enfim, e as coisas podem começar a caminhar de uma outra maneira. As pessoas começam a ver que afinal há solução. Então, uma vez que a pessoa definiu isto, vem a terceira etapa, que é de facto começar a agir, ir ao encontro dos credores, começar a negociar, falar com as pessoas, porque muitos pensam que a melhor forma é fugir, mas no âmbito do crédito, quero já aqui dizer, principalmente com instituições sérias, com pessoas sérias, o melhor mecanismo é a negociação, é falar mesmo, dar a cara. Com instituições sérias, ainda que a pessoa não tenha a quantia completa, mas o mero facto de mostrar boa vontade, naturalmente abre-se linhas de renegociação, até mesmo de reajuste do próprio crédito. Então isso é muito importante, dar a cara. Então, essa é a terceira etapa, né? A pessoa tem que negociar, tem que falar com as pessoas. E aí depois surge a quarta etapa, que é de realmente começar a continuar a amortizar a dívida de uma forma seletiva. Aqui a palavra certa é seletiva. Porque por que muitas pessoas continuam com um volume elevado de endividamento? Por vezes até ele diz, não, mas todos os meses, mais de metade do meu salário vai para pagar as dívidas. E mesmo assim sente que não está diminuindo. Porque muitas das vezes não há um bom método na amortização. Quando a pessoa tem vários credores, tem vários créditos, o segredo é ter uma boa metodologia. E nós aqui recomendamos a metodologia da amortização de forma ponderada. Como assim de forma ponderada?
É comum as pessoas, vamos supor, vou dar aqui um cenário, alguém que tenha um rendimento de 500 mil kwanzas, hipoteticamente 500 mil kwanzas, mas o volume de endividamento que ele tem é superior a 1 milhão de kwanzas. Tem vários hoje. E a pessoa vai dizer, não, eu vou tirar mesmo 50%, 250 mil kwanzas para amortizar. E a tendência das pessoas irem na dívida maior e chegar lá e pagar. Essa é a tendência, é mais ou menos assim. Pega os 250 mil e há uma das entidades que o valor é acima de 1 milhão do próprio crédito. Então ele vai lá e liquida. Mas o que é que acontece? Os outros 4 créditos ainda continuam bem ativos. E ele não amortizou durante aquele período, aquele mês. Pois, então é aquela situação em que a pessoa liquida 250, mas mesmo assim nota que o volume da dívida em relação à primeira entidade ainda é superior a 1 milhão. E a pessoa fica com a impressão de que não fez nada, ou seja, continua tendo uma dívida alta com a primeira entidade e com as outras 4 entidades continuando na estaca zero, ou seja, na estaca do início do mês. Ou seja, dá uma sensação, a pessoa começa a se tornar relativamente insegura em relação a essa questão da amortização da dívida. Dá a impressão que não está fazendo nada. Efetivamente, a pessoa liquidou 250. Então, por que surge essa sensação, essa abordagem? Porque realmente não houve o devido equilíbrio na amortização. É que onde pode-se usar o critério da amortização ponderada. Como assim? Em vez de se focar apenas numa única entidade, que tal em 2 ou até mesmo em 3? Se calhar no Mamadou a conta não é muito alta, é 50 mil kwanzas, fez algumas contas, ok? Ali na outra entidade em relação às roupas, eventualmente o valor também não é assim tão alto, não passa dos 200, 300 mil kwanzas. Então a pessoa pode dizer assim, olha, vou alocar 50 mil para eliminar já essa do Mamadou, 50 mil já está, e para a roupa eventualmente 100 mil, e os outros 100 então pode ir eventualmente para a principal entidade. Porque já dissemos aqui que um dos passos é fazer a negociação. Então a pessoa pode dizer, não, olha, eu mensalmente posso amortizar 100 mil, posso amortizar 150. E a outra parte começa a amortizar aquelas dívidas mais pequenas, ou que, digamos, para dar a tal paz de espírito. Porque vejam só a diferença. O primeiro cenário colocou 250 numa única entidade, que era a dívida maior, mas ainda assim deve mais de 1 milhão, o valor ainda é grande. Na segunda abordagem, já eliminou uma dívida, aquela mais pequena, de 50 mil, já não deve ao Mamadou, ou comerciante. Em relação ao crédito da roupa, já diminuiu significativamente, dos 250 agora só tem 150, e continua a amortizar em relação à primeira entidade. Isso parecendo que não, mas faz toda a diferença. Porque, vejam só, num único mês já eliminou uma dívida. Uma dívida que se calhar já estava pendente há algum tempo, mas com essa abordagem já eliminou uma segunda já está a quase 50%, 60%, e, é claro, tem ali a expectativa dos próximos meses continuar a amortizar na primeira entidade, depois na segunda e na terceira. Isso dá paz de espírito, ou seja, dá confiança, porque aí a pessoa depois diz, não, se eu já eliminei no primeiro mês acredito que 2 meses vou eliminar rapidamente a penúltima e vou continuar. E realmente isso dá uma grande motivação. Depois de 1 ano a pessoa tem as coisas mais ou menos controladas, até menos, né? Conhecemos casos de pessoas que usam essa metodologia. Em menos de 6 meses ele tem as dívidas totalmente controladas. E é importante que nós estamos aqui a falar, Silva, isso, porque as dívidas só têm 2 sentidos, ou elas amplificam ou diminuem. Não há uma fase que a gente diz vai ficar intermédia ou ela vai estagnar, não, raramente isso acontece. Ou ela começa a diminuir ou tende a aumentar. Então, o segredo que nós acabamos de compartilhar aqui hoje é uma metodologia, um método, um plano muito eficaz. Ele é simples, mas muito prático. É claro que há sempre um outro elemento que as pessoas podem ter dúvida, mas se há alguma dúvida, alguma coisa, nós aqui, felizmente, na BJTM, há plataformas de como solucionar isso. Por meio de mentoria,
ou até mesmo treinamentos específicos, né? Que é para ajudar a amortizar as dívidas. Mas numa perspectiva assim geral, esse é o condimento para as pessoas saírem da dívida, né? E começarem a organizar e, naturalmente, entrarem para o carnaval com uma disposição bem melhor. Em vez de estar naquela perspectiva de algum desespero ou pressão social, pressão emocional mesmo. Então está aqui uma grande chave para começar a ver a vida de uma outra maneira. Doutor, voltamos já com a nossa conversa. Agora é o momento de humor com Trisha da Kishikila. Epa, meus sobrinhos, o ano começou. Ou vocês é que começaram endividados. O salário caiu na conta e já desapareceu na primeira loja da esquina. É que chiquila, isso sim, é carnaval antecipado, mas de dívidas. Ontem meu amigo me disse: Tio João, o que eu faço para pagar as dívidas antes do carnaval? Eu lhe olhei e dei uma pequena risada. Meu irmão, primeiro põe a conta no chão, depois põe a mão no bolso. E se você ainda tiver alguma coisa, algum quase, faz então a avaliação. Isso então não é só para rir. Se começa o ano sem controlar o dinheiro, até o carnaval, muitos vão passar a rir por fora e a chorar por dentro. Por isso, meus sobrinhos, o segredo é simples. Saiba onde está cada coisa. Corta o que não presta e planeia o resto. É tipo dançar no carnaval. Se não souber os passos, cai no chão. E aí que onde muitos dizem, porque o chão está torto. Está torto, não sabe os passos. Olha que chiquila, olha meus sobrinhos. Sei que é difícil, muitas contas, filhos, supermercado, as compras, colégios e festas. Mas olha, se fizer um plano de 30 dias, vocês recuperam o controle antes de pular os primeiros batuques. É como dizem, quem planeia, pula sem tropeçar. Então, meus sobrinhos, o carnaval vai chegar, mas você decide, entra a rir e com carteira vazia, ou entras a sorrir com dinheiro no bolso. Epa, pensem bem, porque eu aqui, tio João, já estou a preparar as minhas próximas dancinhas. E as tuas contas não querem ficar para trás. Rir é bom, mas rir com dívidas é que chiquila demais. Ai! Voltamos com a nossa conversa. Já estamos na reta final, doutor. A penúltima pergunta é: se continuamos extremamente como estamos, onde estaremos financeiramente daqui a um ano? Bom, apesar das contingências e não houver inovação, melhoria, a tendência é de haver a regressão para quem está numa fase de estagnação. Mas o inverso também é verdadeiro. Para aquelas pessoas que já estão em progressão, naturalmente, vão ter um futuro bem melhor daqui a um ano. Que a nível financeiro, só há dois caminhos: ou estás a crescer ou estás a baixar. Então, se eventualmente algumas pessoas acham que estão confortáveis com alguma estagnação ou estabilidade, muito provavelmente estão a descer e, naturalmente, daqui a um ano a situação pode não ser grave, mas muito provavelmente não será melhor do que a atual. Então o que se apela aqui é que haja mesmo coragem para que as pessoas realmente encontrem soluções. E os mecanismos ao longo da nossa sessão nós já partilhamos aqui, e há outras formas, por meio das nossas páginas, nossas contas, é possível as pessoas terem acesso a bons pacotes de solução, né, para a solução das suas situações financeiras. Doutor, a última pergunta para fechar. Se tivesse que escolher entre um carnaval inesquecível ou um ano financeiro mais leve, o que o doutor escolheria e por quê? Não hesitaria, acima de tudo, um ano financeiro mais suave ou melhor, sem dúvida. Porque o carnaval são alguns dias ou algumas horas, passa, mas o impacto de um bom ano financeiro
prevenção pode ser pode marcar a vida toda, em alguns casos. Pode ser um sinal de viragem significativa. Logo, eu apostaria sem hesitar num ano financeiramente mais aceitável. Obrigada, doutor. É sempre um prazer estar aqui e estamos prontos para continuar a partilhar as finanças, porque quem organiza, quem cuida das suas finanças, cuida da sua vida. Doutor, considerações finais. Bom, acima de tudo, aqui apela-se ao bom senso. O carnaval é um momento interessante. A vida também é preciso haver o lado lúdico, a descontração, a recriação. Mas, acima de tudo, temos que acreditar que a vida continua. Tem que haver o equilíbrio, né? O equilíbrio e o bom senso e buscar sempre por orientação. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Partilha este episódio com um amigo que precisa ver essas dicas. Não se esqueça de seguir as nossas páginas Facebook, Insta e YouTube. Como diz nosso produtor Elias, importante não é ter, é ser. Voltamos na próxima edição com mais um tema interessante. Até lá, estamos juntos. Tchau.